E dando continuidade ao que estava acontecendo no Brasil naquela época, a gente pode dizer também, fora o abstracionismo e fora essa convergência entre concretismo e neocretismo, e neoconcretismo, a gente pode afirmar que também estava acontecendo uma tendência ao tridimensionalismo. O que seria isso? É o estudo das formas, das figuras geométricas, das formas, das profundidades, dos objetos na sua realidade. Então, já era utilizado lá fora como Leonardo da Vinci, como outros grandes artistas, eles já utilizavam técnicas da tridimensionalidade nas suas obras, e aqui no Brasil é nesse período que começa o estudo, que começa o desenvolvimento, que começa a inspiração da tridimensionalidade nas obras. Começa também aqui na década de 60 o estudo aprofundado do hiperrealismo, como o nome mesmo já fala, hiperrealismo é o estudo aprofundado da realidade, é o momento em que as pessoas começam a exercer, certo, a sua realidade nas obras, e essas pessoas são as pessoas brasileiras, né, que eu estou falando, os pintores brasileiros, eles começam a trabalhar a realidade de maneira massiva. E para contrapor essa realidade, ele tinha o kit. O kit é uma teoria onde eram-se valorizadas as coisas de qualidade inferior, certo? Ele tinha uma qualidade inferior nos processos e, por causa disso, eles também tinham uma determinada valorização. Um exemplo clássico do kit é aquela questão, enquanto Leonardo da Vinci pintava Mona Lisa, Donatello criava a estrutura da a estatueta, né? A escultura de São Jorge, kit, que era um termo utilizado, era um sobrenome de um grande artista, ele utilizava os anões de jardim, ele utilizava os pinguins, ele fugia completamente dessa realidade de supervalorização, de adoração, de endeusamento. Ele gostava do simples, do que para algumas pessoas eram considerados como medíocre. E logo após essa teoria de Kish, a gente começou a ver o surgimento de novas linguagens artísticas. O que seriam essas novas linguagens artísticas? É o momento que a arte deixa de ficar exclusiva a uma determinada área, a um determinado setor, e ela começa a se expandir, ela começa a pulverizar os ambientes. Ou seja, você começa a ver arte nos jardins, através das esculturas, através dessas esculturas feitas de ferro contorcido, através de pinturas, você já começa a ver em ambientes mais comum a presença dessa arte. E essa arte ela começa a invadir todo o meio. Vale lembrar que, assim como tem a performance da arte, que é o estudo onde a arte é dirigida às suas vertentes, seja ela visual, seja ela corporal ou seja ela intuitiva, a gente também tem a intervenção. Essa intervenção da arte é quando o indivíduo deixa claro para ele e para o outro que ele não vai se limitar a um determinado ambiente, que ele vai poder fazer arte onde ele quiser. E aí ele leva a linguagem, na realidade ele traz uma linguagem muito antiga, que era produzida por John Michael, que é a linguagem da arte nas ruas, que era muito utilizado pelos americanos, pelos negros, como uma forma de manifestação e briga pela sua cultura. A gente poder fazer o casamento perfeito, onde a gente determina a questão da performance, a questão da, da intervenção, a gente também tem uma videoarte. A videoarte é aquela arte que é transmitida através do vídeo, ou seja, tudo que é confeccionado, tudo que é transmitido, ele é feito através de um vídeo. Pode ser um vídeo de uma câmera fotográfica, de uma câmera de filmagem ou até mesmo de uma grande tela de cinema. Temos a arte ambiental, que é aquela arte que ela é específica de uma determinada região, ou seja, do ambiente onde ela está inserida. Antigamente as pessoas chamavam de earth art, ou seja, arte do mato, certo? Arte da terra, ou land art. E com a evolução disso, eles começaram a chamar de site specific, que é sítio específico, ou seja, aquela área verde, onde as pessoas começavam a explorar
através das árvores, através do seu conteúdo, através de todo o componente para ilustrar as suas artes. Vale lembrar também que nesse mesmo período começou a questão da liberdade, né? Liberdade artística, que aí começou a surgir a liberdade musical, onde as pessoas começam a utilizar todo tipo de instrumento e todo tipo de condutores de som para quebrar esse silêncio, para mover um ruído. Porque a liberdade de som nada mais é do que a quebra do silêncio e a instauração de novos ruídos, para que através desses ruídos sejam confeccionados novos trechos melódicos e desses trechos melódicos siga aí a construção de melodias inteiras, de músicas e que possam ser expandido. E nesse período de liberdade musical também ocorreu a liberdade da dança. Quando a gente fala da dança, a gente fala da dança contemporânea, certo? Porque é um momento que a gente quebra inteiramente o paradigma de trazer aquela dança perfeitinha, ritmada, e ele sai desse espaço de coreografia, não deixa de existir, a coreografia continua existindo, mas ele sai desse espaço de coreografia e eles começam a invadir o espaço da improvisação, onde a gente tem aí grandes nomes que traz essa marca pioneira de improvisação. Isabela Ducan, Graná, são grandes nomes e nomes pioneiros para o trabalho de improvisação, porque elas não se atentavam a fazer a dança somente em tablado, somente em casas de teatro. Ela fazia dança em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Então elas improvisavam, independente da vestimenta que elas tivessem, elas efetuavam a elaboração da dança. E para a gente conseguir finalizar e amarrar esse capítulo 1, a gente não pode deixar de falar do teatro absurdo e da encenação. O teatro absurdo é um teatro comum, como todos os outros, é uma peça de teatro onde há supervalorização de alguns períodos, mas o que diferencia ele, esse teatro absurdo, dos outros estudos teatrais que a gente vem fazendo ao longo do tempo, é a linguagem. A linguagem que é feita nos textos das peças. É uma linguagem onde a gente pode perceber que o indivíduo ele já não tem mais tanto sentido, que ele perde o sentido no que significa valor. Nesse período que ele traz a questão da solidão, que ele traz a questão do tédio, que ele traz a questão das incertezas, e tudo isso vem configurado de uma maneira muito marcante. E para que a gente feche, a encenação total. O que seria encenação total? A encenação total, ele traz uma caracterização muito forte do século XX, onde existe uma variedade muito grande, e essa variedade, essa diversidade, ela promove a questão da experimentação. Ou seja, há uma quebra dos padrões, porque o teatro passa a sair daquele padrão clássico, daquele padrão rotineiro, e ele começa a experimentar o novo, ele começa a fazer uma coisa diferente a cada apresentação, fazendo com que as pessoas tenham contato com coisas variadas e que o conhecimento ele seja pulverizado de maneira mais livre, mais solta, permitindo ao outro fazer os seus próprios julgamentos do que é certo, do que é errado, do que é bom e do que é ruim, e o que eles podem e não podem atrelar para a sua própria vida. E com isso aí a gente fecha esse primeiro capítulo. Deixo claro, se alguém tiver dúvida, me procura, que a gente está ainda aqui disponível para estar esclarecendo, certo? Mas estudem, leiam bastante. Isso aqui é só um instrumento a mais. A gente tem o livro, a gente tem o caderno, a gente tem as apostilas, tá? Para que a gente possa fazer esse teste aí com muita tranquilidade, consciente de que ele vai ser um sucesso. Parabéns a todos e vamos em frente.